Fala pessoal do sétimo ano, vamos para mais uma aula de matemática comigo, o professor Adson César. Beleza? Então hoje a gente vai ver resolução e elaboração de problemas envolvendo as operações adição, subtração, divisão, multiplicação com os números racionais. Então a gente vai ver alguns exemplos usando essas operações. Beleza? Então chama todo mundo e preste bastante atenção nessa aula, ok? Então veja o seguinte, neste exemplo que está aí na tela de vocês. O seguinte, veja que aí você tem 2,5 vezes parênteses, 1,2 menos 2,4, fecha parênteses, menos, abre parênteses, menos 3,3, fecha parênteses. Então quando isso acontece, você tem que ver o seguinte, então ó, tem que ver que primeiro a gente resolve os parênteses, depois os colchetes e depois as chaves. Então a gente vai olhar o símbolo primeiro. Depois do símbolo a gente vai ver primeiro as operações, né? A gente olha o símbolo, depois as operações. Nas operações vem a raiz quadrada, radiciação, potenciação. Quem vem é primeiro. Depois vem divisão e multiplicação. Então você faz quem vier primeiro. Você vai olhando da esquerda para a direita. Então, o que vier primeiro você faz. Se vir divisão, você faz a divisão. Se vir multiplicação, você faz a multiplicação. E depois a soma e a subtração, mais e menos. Beleza? Então veja aí na tela de vocês a resolução. Então a gente vai primeiro resolver os parênteses. Então dentro desses parênteses você observa que tem 1,2 menos 2,4. Então vê que 2,4 é maior do que 1,2. Logo, o seu resultado será negativo. Então, para a gente resolver isso, a gente considera o sinal já negativo, porque a gente sabe que essa subtração vai resultar em um número negativo. Então, a gente vai resolver como? 2,4 menos 1,2. Então, aí já tem a primeira informação dos números racionais. Nesse caso, esses dois números são números racionais e também são os números decimais. Vírgula embaixo de vírgula. Então você vai fazer 2 menos 4. Nesse caso é 4 menos 2, corrigindo. Então 4 menos 2 dá 2. Então veja que eu já coloquei esse sinal negativo para informar que o que der nesse resultado será uma informação negativa. Então vai ser o menos. Então 4 menos 2, 2. Aí vem ó, vírgula embaixo de vírgula, então eu vou colocar a vírgula. 2 menos 1, 1. Então fica 1,2. Como o 2,4 é negativo, o resultado continua sendo negativo, porque o 2,4 é bem maior do que 1,2. Então a ideia aqui, menos 2,4, compensando com 1,2, não chega a passar. Então continua devendo. Então fica menos 1,2. Agora tem um detalhe, ó. Nessa multiplicação aí, então você vai fazer 2,5 vezes 1,2. Então, ó, como faz isso? Só que a gente vai ver depois os sinais de mais e menos. Mas veja, 2,5 vezes 1,2. Então, ó, mais um exemplo de uma operação com números racionais, usando, ó, números decimais. Então você faz normal, 2,5 vezes 1,2. Faz a multiplicação como se fosse 25 vezes 12. Então, você faz 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Eu vou agora para o segundo número. E segundo número, segunda casa. Então, fica não embaixo do zero, e sim embaixo do 5. 1 vezes 5, 5. Aquele número 1 lá você desconsidera, para você não confundir, porque a gente já resolveu. E 1 vezes 2 dá 2. Você vai e agora faz a soma. Desce o 0, 5 mais 5, 10, sobe 1, 1 mais 2, 3. Aí eu vejo o seguinte. Então, ó, não, terminou? Não. Por quê? Se nós temos números decimais, na multiplicação, você vai olhar a quantidade de casas decimais. 2,5 vezes 1,2. Quantas casas decimais? Aí você vai dizer, decimais. A casa depois da vírgula. Quantos números tem depois da vírgula?
No primeiro tem 1, no de baixo também tem 1. 1 mais 1 são 2 casas decimais. Beleza? Por que isso? Porque a gente vai andar 2 casas decimais da direita para a esquerda. Beleza? Então se liga aí na tela de vocês o seguinte, ó. Então, você vê, deu 300. Não, você vai andar 2 casas decimais, ó. 1, 2, então dá 3. Só que esse número aí, o menos vezes e o mais, você vai ficar negativo. Por isso que apareceu menos 3. Então, ó, veja o seguinte. Toda vez que tiver multiplicação com sinais diferentes, é menos. Então, 2,5 positivo, vezes 1,2 negativo. Então, V mais vezes menos, menos. Agora, veja aí ao lado o seguinte, que nós temos menos, parênteses, menos. Então, uma dicasinha, menos com parênteses altera o sinal de dentro e mais com parênteses permanece o de dentro. Então, ó, menos com parênteses altera o sinal de dentro e mais com parênteses permanece o sinal de dentro. Então, veja aí na tela de vocês o seguinte, ó, que esse aqui, ó, menos tem um parênteses e vem menos. Então, menos com parênteses altera o sinal de dentro. Então, esse menos 3,3 será positivo. Então, fica menos 3 mais 3,3. E se eu tenho R$ 3,30, tiro R$ 3, é a mesma coisa disso. Menos 3 mais 3,3 vai dar 0,3. Então, nós resolvemos uma situação envolvendo operações com números decimais ou com números racionais. Então, veja aí agora este exemplo. Então, veja que nós temos, ó, essa raiz quadrada. Primeiro, resolve a raiz. E logo, observe que eles estão dentro de um parênteses. Então, dentro do parênteses, você vai olhar a operação, primeiro raiz. Raiz de 49, você vê que é 7. E agora vai fazer o quê? Parênteses. Então, 5 menos 7, você vai ver que é o quê? Então, veja o seguinte. A gente agora se deparou com a outra situação, onde eu tenho um número menos o outro. Não se fala vezes. Então, 5 menos 7. Não falou vezes. E aí, vai dar quanto? Dá 2. Dá menos 2. Sempre tem essa confusão. Então, ó, nessa ideia de não tiver vezes, repete o sinal do maior e subtrai o maior pelo menor. Então, 7 menos 5, 2. Como vou repetir o sinal do 7, que é menos, então fica menos 2. Outra ideia. Você vai fazer o quê? Deve 7. Você vai dizer, mãe, me presta R$7 aí. Aí, então, mãe, toma, pá. Pai, me presta aí. Algum responsável seu, preste R$7. Você vai e emprestou R$7. Então, você está devendo 7. Você vai, tome R$5. Você pagou? Você vai dizer, não, faltou 2. Então, esse faltar 2 é essa ideia de menos 2. Beleza? Ou então, você faz outro exemplo. Pense numa praia. Faz 7 buracos. Fez 7. Então, teve negativo. Abaixo, buraco é negativo. Acima é positivo. Então, fez 7 buracos, negativo. Agora são 5. Então, você vai cobrir 5 buracos. Então, faltou quanto? Ainda falta 2 buracos. Então, é menos 2. Se liga aí na tela de vocês o seguinte, ó. Esse número, 5 menos 7, dá menos 2. E agora, observe que nós temos aí esta divisão. Também, a ideia da divisão usa na multiplicação. Ou então, a ideia da multiplicação usa na divisão. 14 dividido por menos 2, então vai ficar mais dividido por menos é menos. Então fica 14 dividido por 2, vai dar menos 7. Então ficou menos 7, que eu não fiz, repetir. 14 dividido por menos 2, menos 7. Observe agora que existe aqui, ó, os colchetes. Então, ó, esses colchetes você faz. Menos 7 dá menos 14 dividido por 7. Então, a mesma ideia, que vai dar menos 2. Então, veja agora este exemplo aí. Diego foi ao bingo com uma quantia de R$50. A cartela custava R$2. Na primeira rodada, comprou 5 cartelas, mas não ganhou nenhum prêmio. Na segunda rodada, comprou 7 e também não ganhou. Já na terceira rodada,
comprou apenas 3 cartelas, onde fez uma quina, recebendo como prêmio uma quantia de R$15. A quantidade de dinheiro a quantidade de dinheiro que Diego ficou ao retornar para casa foi de. Então a gente vai ter a ideia é o seguinte, ó, de primeira rodada, quanto foi? Veja aí ao lado. Primeira rodada, comprou 5 cartelas, multiplicou por 2, porque cada cartela são R$2. Então ele vai gastar quanto? Na segunda rodada, comprou 7. Também multiplicou por 2, vai gastar quanto? E na terceira rodada, comprou 3, multiplicou por 2, vai gastar quanto? Observe aí aqui ao lado que a gente vai multiplicar e vai colocar o resultado de cada um. 5 vezes 2, 10. 7 vezes 2, 14. E 3 vezes 2, 6. Beleza? Somando tudo isso, a gente vai obter em 30. Então ele gastou, comprando as cartelas, R$30. Beleza? Só que ele foi com 50. Show de bola. Então 50 menos 30 dá quanto? Então 50 menos 30 dá 20. Só que na terceira rodada ele ganhou 15. Então 20 mais 15 ficou com R$35. Show de bola. Então você organiza suas ideias, realiza a multiplicação e faz normalmente. Beleza? Então veja aí na tela de vocês mais um exemplo. Observe aí na tela de vocês o seguinte, ó. No supermercado, preço ótimo, a manteiga é vendida em caixinhas de 200 gramas. Para levar para casa 2 kg de manteiga. Marisa precisa comprar quantas caixas? A gente tem que entender que quilograma, então para grama são 2.000 gramas. Então 2 kg equivale a 2.000 gramas. Se cada caixa tem 200 gramas, então 2.000 gramas dividido por 200 gramas. Então a gente vai cortar os zero, ó. Corta 200, nesse caso é mesmo. Essa informação, 2.000 dividido por 200, é a mesma coisa do que isso, ó. 2.000 dividido por 200. E a gente vai cortar o zero. Corta o zero em cima, corta um zero embaixo. Corta um zero em cima, corta um zero embaixo. Tudo que você faz em cima, também faz embaixo. 10, nesse caso, ó, 20 dividido por 2 vai dar 10. Então, nesse caso, vai levar para casa. Marisa levará 10 caixas para sua casa. Beleza? Então, mais um exemplo que tem aí, ó. Um navio trouxe 10 containers para a cadeia de lojas de roupas. Beleza? Gatinhas e gatões. Então, em cada container, há 10 caixas. Em cada caixote, então, em cada container, há 10 caixotes. Em cada caixote, há 10 caixas. Em cada caixa, há 10 pacotes. Em cada pacote, há 10 camisetas unissex. Essas camisetas serão distribuídas igualmente pelas filiais dessa cadeia de loja. Cada filial recebe um caixote. Quantas filiais possui essa cadeia de loja? Então, vamos ver. 10 caixotes, cada container. Então, se eu tenho 10 containers, 10 vezes 10 vai dar 100. 100 caixotes. Então, cada caixote há 10 caixas. Então, se eu tenho 100 caixotes, 100 vezes 10, nós temos aí 1.000 caixas. Em cada caixa há 10 pacotes. Então, 1.000 vezes 10, nós temos 10.000 pacotes. Em cada pacote há 10 camisetas. Então, 10.000 vezes 10, 100.000 camisetas. Só que o seguinte, a pergunta diz o seguinte, ó. Essas camisetas serão distribuídas igualmente pelas suas filiais dessa cadeia. Então, filiais. Cada filial receberá um caixote. Então, se nós temos 100 caixotes ali, nesse caso, 1.000 caixotes. Então, ó, nesse caso, são 100 caixotes. 1.000 são 1.000 caixas. Então, 100 caixotes. Quantas filiais tem? Se cada filial tem, o que vai receber um caixote. Então, nós temos 100 caixotes. Nesse caso, nós temos 100 filiais. Estão 100 caixotes. Cada caixote, uma filial vai receber um caixote. Então, nós temos o quê? 10 ao quadrado, porque 10 vezes 10 são a quantidade de filiais. Então, ó, quantas filiais tem? 100 filiais. Por quê? Porque cada filial recebe um caixote. Se nós temos 100 caixotes, nós temos 100 filiais. Agora o seguinte. Então, ó, veja o seguinte.
que a gente vai perceber que neste exemplo, ideia de depósito, desconto, compensado, de cheques. Então, isso é bem importante para o nosso dia a dia, beleza? Então, se liga aí na tela de vocês. O seguinte, ó. Então, nós temos, ó, depósito em dinheiro, positivo. Então, bota mais. Cheque compensado, vamos dar desse cheque compensado como está saindo, menos. Depósito em dinheiro, mais 20. Nesse caso é positivo. Retirada em dinheiro, negativo. Cheque compensado, tá? Vamos considerar compensado como está saindo da nossa conta. Então, menos. O que você vai fazer? Somar os positivos e depois você soma os negativos. 600 mais 120, então nós temos em dinheiro 720. O que vai sair? 150, vai sair 120 e vai sair 350. Então, se está saindo, vai somar tudo e continua negativo. Então, ó, vai ficar 150 mais 120 mais 350, 620. Como está saindo, ele fica negativo. Então, 720 menos 620 vai ficar R$100. Então, o saldo da conta é R$100. Agora, esse exemplo aí. 5 mais 0,06 mais 0,002. Por que eu trouxe esse exemplo? Para você perceber que vírgula fica embaixo de vírgula. Então, se nós temos 3 casas decimais, todos vão ter 3 casas decimais. Então, se não aparece, a gente preenche com o 0, beleza? Então, fica e vai somar. 0 mais 0 mais 2, 2. 0 mais 6 mais 0, 6. 0 mais 0 mais 0, 0. Opa, chegou a vírgula. Bota a vírgula. 5 mais 0 mais 0, 5. Então, fica 5,062. Então, veja o seguinte, que toda vez que tiver esses números decimais e a gente vai somar, você faz vírgula embaixo de vírgula. Se não aparece, depois então bota aí 5. 5 você não está vendo a vírgula, mas o 5, a vírgula está à direita. E preenche com 3 0, porque a gente viu que tem os números com 3 casas. Você bota a vírgula embaixo de vírgula, faz a soma normal. Chegou a vírgula, bota a vírgula e parte para baixo, termina a soma. Então, ó, veja aí na tela de vocês mais um exemplo usando esta ideia aí. Então, ó, somando tudo, a gente coloca um embaixo do outro e soma. Então, fica, vai 0 mais 0 mais 0, 8. 8 mais 4, 12. Então, bota 12, sobe 1. Então, ó, veja o seguinte. Uma dica bem interessante que você vai fazer. 8 mais 2, nesse caso. 8 mais 4, 12. Então, fica 12. 12, que é isso? O 2 fica embaixo e o 1 sobe. 12. Então, 2 fica embaixo, o 1 sobe. Se fosse 15, 5 embaixo, o 1 subia. Beleza? Então, se liga aí na tela de vocês, que dá 12 mais 1, 13. Então, sobe 1, deixa o 3. 8 mais 4, 12 com 1, 13 de novo. Deixa o 3, sobe 1. E 4 mais 1, 5. Não passou de 10. Então, você bota aí. Não ficou igual a 10 e nem passou. Então, não sobe nada. Perceba que chegou a vírgula. Então, coloque a vírgula. 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4. Então, ficou este número aí. Agora eu trouxe multiplicação com frações, que também são números racionais. Então, ó, quando tiver multiplicação de fração, você faz isso. Ó. O de cima multiplica com o de cima e o de baixo multiplica com o de baixo. Então, fica 1 vezes 3 sobre 2 vezes 2. Colocando, preenchendo, fica 1 vezes 3. 3, 2 vezes 2, 4. Ficou 3 quartos dividido por 2. Quando nós temos divisões de frações, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da outra. Aí você vai dizer, mas o 2 não é fração. É sim. Veja que a gente pode colocar 1 embaixo. Ele tem 1 embaixo. Então, 3 quartos dividido por 2 sobre 1. Então, repete a primeira fração, 3 sobre 4. E multiplica pelo inverso. Então, vezes o inverso do outro. Então, o inverso, o 1 vai para cima e o 2 vai para baixo. E resolve o normal. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. Então, essas operações aí, esse exemplo, o resultado é 3 sobre 8, 3 oitavos. Beleza?
3/8. Então, ó, Pedro comprou 3 ingressos para ele e seus amigos irem a um evento. Cada ingresso custou R$ 4,50. Ele pagou com a nota de R$ 20. Quanto Pedro recebeu de troco? Então, o ingresso R$ 4,50, outro ingresso R$ 4,50, outro ingresso R$ 4,50. Quantos ingressos nós temos? 3 ingressos, equivale a R$ 13,50. Só que esse 4,50 mais 4,50 mais 4,50, a gente pode colocar em uma multiplicação. 4,5 ou 4,50 vezes 3, que vai bater o mesmo valor, R$ 13,50. Só que ele deu uma nota de 20. Então, 20 menos R$ 13,50 fica quanto? Fica R$ 6,50. Mas vamos ter uma ideia aí. Veja que esse R$ 3,50, se eu colocar 50 centavos, vira 14. Se eu colocar R$ 6,00, fica 20. Então, ó, esse 6 e o 50 se transforma em 6,50. A gente pode preencher até chegar ao valor. É uma técnica que a gente pode usar também. Então, ó, 50 centavos mais 6 vai dar R$ 6,50. Então, esse exemplo de potência, a gente vai fazer, ó, 3 ao quadrado vezes 5 elevado a 0 vezes 7 elevado a 1. Então, você vai 3 vezes 3, 9. Todo número elevado a 0 é 1. 7 elevado a 1, todo número elevado a 1 é o próprio número de baixo. Então, fica 9 vezes 1 vezes 7. 9 vezes 7, 63. Beleza? Então, ó, veja o seguinte. Fazer um exemplozinho, uma multiplicação com um dedo. Então, 9 vezes 7. Ó, 6, 7, 8, 9, 6 e 7. 9 vezes 7. Então, o que aparece são as dezenas. Então, 4, 5, 6, 60. E o que estou segurando multiplica. Ó, 3 vezes 1, 3. Então, fica 63. Beleza? Mas se fosse 7 vezes 7. Ó, 7 vezes 7. 5, 6. Nesse caso, 6 e 7. Mas como é isso? É 2 e 2? Não, é 5 do dedo do pé, 6, 7. 6, 7. Toda vez que aparece aqui, a partir do 6. Então, 7 e 7. Então, daqui que aparece são dezenas. 40. 10, 20, 30, 40. E aqui multiplica. 3 vezes 3, 9. 7 vezes 7, 49. Então, você faz qualquer multiplicação de 6 vezes 6 em diante, você consegue fazer. Beleza? Observe aí na tela de vocês o seguinte. Então, ó, esse exemplo que diz o seguinte, ó, a estrada que liga Recife a Caruaru será recuperada em 3 etapas. Na primeira etapa, será recuperada 1/6 da estrada. Na segunda, 1/4 da estrada. Uma fração que corresponde à terceira etapa é. Nós temos aí soma de frações. Então, para fazer a soma de frações, vamos usar o seguinte. Vamos ver o menor múltiplo comum dos dois. Então, 6 pode chegar em 12. Pode. E o 4 também. Então, eu transformo o 6 para chegar em 12 e o 4 para chegar em 12. Então, tudo que eu fiz para chegar em 12 embaixo, também faço para chegar em 12. Nesse caso, não chegar em 12. Chegar na mesma multiplicação que fez embaixo. Então, 6 para chegar em 12, multiplicou por 2. Então, o de cima também multiplica por 2. 2 vezes 1, 2. Aí, mais. O 4, nesse caso, vezes 3, dá 12. Então, faço em cima também. 1 vezes 3, dá 3. Eu somo. Como os denominadores que estão embaixo são iguais, eu repito e somo. Então, 5 sobre 12 avos. Ele pergunta aí na questão, uma fração que corresponde à terceira etapa é. De 5 para chegar em 12, falta quanto? Então, isso que dá essa parte para chegar. O que falta? Então, falta 7 sobre 12 avos. Então, essa é a ideia, usando as operações, nesse caso, a soma de frações. Agora, veja que interessante que a gente encontra no supermercado, a gente vai fazer e comprar alguma coisa de charque, salsichinha, essas outras coisas que tem aí. A figura abaixo mostra que Mariana está comprando sorvete. Aí, o exemplo de sorvete. O preço do quilograma do sorvete é R$ 8,20, está até barato. De acordo com o peso marcado na balança, o valor que Mariana pagará pelo seu sorvete é. Então, veja que tem o 0,80. Então, você pega o valor, multiplica pelo resultado que está. E vai dar 8,20 ou 8,2 vezes 0,8. Então, 8,2
vezes 0,8. Se fosse aparecer, se tivesse aparecendo 1,2, multiplicava. Então, 8,2 vezes 0,8 vai dar R$ 6,56. Então, ó, aquele mesmo esqueminha. Então, veja. Você for, vou multiplicar 8,2 vezes 0,8. Considera tudo como fosse 82 vezes 0,8. A gente considera o 8 também, resolve normal. Depois, quando for somar, veja quantas casas decimais tem e ande da direita para a esquerda. Beleza? Então, se liga aí, e neste exemplo aí, que a gente vai resolver na tela de vocês, usando divisão. Preste bastante atenção. Um determinado recipiente de água tem uma capacidade de 320,25 litros. Se para enchê-lo usarmos um balde com capacidade de 1,5 litros, quantos baldes serão necessários para preencher o recipiente? Então, a gente vai dividir 320,25 dividido por 1,5. Então, observe que aqui tem duas casas decimais. Então, você coloca duas casas, beleza. E aqui tem uma. Quando for dividir, não pode dividir assim do jeito que aparece. A gente tem que andar as casas. A gente vai andar as casas. Quantas casas? Você vai olhar no numerador, nesse caso no denominador. Então, você vai olhar quantas casas tem. E no divisor. Então, se um é 2 e o outro é 1, anda a maior quantidade. Se um for 3, a outra foi 1, anda a maior quantidade. 3 de um lado, 3 do outro. Se um é 2 e o outro é 1, anda 2 de um lado e 2 do outro. Anda nos dois lados a maior quantidade. Beleza? Se liga aí na tela de vocês o seguinte. Então, ó, esse 320,25 eu ando duas casas. Então, ó, uma, duas. A casa ficou aí. E no 1,5, veja, andou uma, vira 15. Andou outra, mas não tem. Tem sim. Você vai resolver colocando o zero. Então, fica 320. Nesse caso, ó, 32.025 dividido por 150. Agora, preste bastante atenção como se divide. Então, você vai colocar 32.025 dividido por 150. Aí você vem, para chegar a 150, vamos dividir, você vai ficar o quê? Qual o número mais perto de 150? Você vai ver, 3 dá? Não. 32 é igual a 150? Não. 320, isso, passou. Então, você vai considerar 320. 150, quantas vezes você vai fazer para chegar em 320? Você faz 150 vezes 1, 150. 150 vezes 2, 300. 150 vezes 3, 450. Essas multiplicações ao lado não apaga, porque a gente vai usar no decorrer da resolução. Beleza? Então, 150, quantas vezes cabe em 320? Duas. Então, você vai fazer assim, observe aí na tela de vocês. Você vai colocar 2 e vai fazer 2 vezes 150, 300. Então, 320 menos 300 sobra 20. Então, eu vou pegar o quê? Eu vou descer o próximo número. Você, ó, o 2. Então, desce o 2. Agora, 150. Quantas vezes cabe em 202? Você olhando para a multiplicação ao lado, que você está fazendo no papel, então você vê que cabe uma vez só. Então, 150 vezes 1, 150. 202 menos 150, sobra 52. Você vai baixar o próximo número. Abaixo o 5. 525, quantas vezes cabe no 150? Nesse caso, 150. Quantas vezes cabe no 525? Você vai fazer olhando ao lado, você vê que cabe 3. Então, 150 vezes 3, 450. Então, 525 menos 450 vai sobrar 75. Observe aí que não tem número mais para descer. E ainda sobra número no resto. Então, a gente tem que chegar até zero. Ou considerar, depois da vírgula, até duas casas. Então, quando isso acontece, você vai colocar uma vírgula e vai preencher com um zero. Você resolve normalmente. 150, quantas vezes cabem 750? Se você realizar as multiplicações, você vai ver que cabem 5 vezes. Então, 150 vezes 5 dá 750. 750 menos 750 é zero. Aí eu pergunto para você,
Quantos baldes serão necessários? 213. Então, essa quantidade de balde, de recipiente, de copo, se tiver partido, 213,5. Então, a gente considera tudo normal, 214, beleza? Então, você acabou de ver o passo a passo de uma divisão com números decimais, nesse caso com o número racional, que é o número decimal. Beleza? Então, hoje, a gente viu as operações com números decimais, com números racionais, tendo a ideia de, usando, ó, na série de vocês, sétimo ano, qualquer número que você pensar é um número racional. Se eu pensar no número 1,3245012, sempre ter parte que se repete, é irracional, que a gente vai ver no decorrer das aulas, até quem sabe na outra série, no outro ano. Beleza? Então reveja essa aula, procure o professor, acesse o aula. Qualquer dúvida, conte conosco. Forte abraço e até a próxima aula.